E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém? Então, lemos 2 Reis, no capítulo 22, do verso 1 ao 13. Agora eu gostaria que vocês fossem para o capítulo 23. Nós vamos ler do 1 ao 4. Que diz assim: Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança entre o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então, aqui ele vai falar, a partir do verso 4, ele vai falar tudo aquilo que o rei começou a fazer no templo. Não só no templo, quando começou a tirar altares de todo lugar. Agora eu quero que você vá no verso 21, no próprio capítulo 23, ao verso 23. Diz assim: Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa. Esse é o nosso título. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Amém? Então, ontem eu falei sobre... Eu comecei a discorrer a partir de Adão, mas eu quero que você entenda e você tenha no seu coração, que você visualize aquela passagem de Gênesis, a qual o Adão e Eva é expulso daquele lugar. É expulso do Éden. Então, eles saíram do lugar da presença, do lugar de satisfação, do lugar onde eles eram completos e plenos no Senhor. E isso está dentro de nós. Você pode ver que não só as pessoas que estão na igreja, mas as pessoas que estão no mundo, você vai ver em músicas, você vai ver em pessoas dizendo, em poesias, aquilo que as pessoas sentem, e elas se sentem exatamente nessa cena de Adão sendo expulso do paraíso e saindo para o deserto. E você vai ver que esse é o anseio de todo homem. Esse é o anseio de toda a humanidade.
É como se fosse o grito de todas as pessoas. Esse vazio, esse lugar onde essas pessoas se tornaram escravas, muitas delas, e estão longe daquele lugar de satisfação. Você pode ver que muitas pessoas sempre estão em busca da felicidade, na verdade, em busca dessa satisfação, desse desejo. Então, nós falamos de Adão, a qual Adão recebeu uma promessa que, a princípio, parece um tanto quanto frustrada, mas, na verdade, nós já conhecemos toda a história, naquilo que vai acontecer. E a promessa foi dada a Isaías, a promessa foi dada a Jacó. Então, por causa de uma fome que se instaura naquele lugar da promessa, Jacó e todos os seus filhos, sua família, desce para o Egito e eles ficam num lugar separado e ali eles começam a crescer, se multiplicar e desenvolver naquele lugar, no Egito. Ao ponto de o rei trocar, não ser o mesmo rei, aonde eles veem que o povo hebreu se torna um povo muito forte, muito grande. Então, eles escravizam esse povo. E mais à frente, nós vamos ver que o Senhor, ele encontra Moisés, e ele relata para Moisés que o povo estava clamando, e ele também estava vendo a aflição daquele povo em meio ao Egito. E o Senhor levanta Moisés, e através de Moisés, ele se revela como um verbo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Até então, em Abraão, ele era o Deus El Shaddai. Agora, ele já se revela a Moisés e ali a Faraó como Deus Yahvé, Jeová, Jah, Yahweh, qual nós ouvimos muitas das vezes. E ele se revela como esse Deus. E nós vamos ver que, como eles falassem para Moisés, olha, Moisés, vai indo, deixa a história acontecer, e conforme a história vai desenrolando, eu vou me apresentando e eu vou mostrando quem eu sou para esse povo e para vocês. E foi isso que aconteceu, e é isso que acontece, aquilo que nós vemos na palavra do Senhor, até que chega o momento a qual o Senhor salva aquele povo, tira aquele povo do Egito, o povo se torna peregrino no deserto, e por 40 anos eles ficam no deserto. E logo depois, através de Josué, eles atravessam o Jordão, eles tomam Canaã, e ali eles já estão em Canaã, cada um no seu lugar, cada um na sua terra. E depois passam os juízes, aí passa os reis, nós vemos Saul, Davi e Salomão. Então, Salomão morre. E quando Salomão morre, o reino se divide. O reino de Israel é dividido. Nós vemos Judá por um lado, Judá e mais uma tribo, são 2 tribos ali. E nós vemos Israel, que compõe 10 tribos. Como eles se dividiram? Pelo comandante do exército de Salomão, que era Jeroboão. E Jeroboão, um homem totalmente errado, um homem totalmente equivocado. Isso começou uma briga, eles tinham raiva de Judá. Por quê? Porque o Senhor, ele deu uma ordem, essa ordem está em Deuteronômio 16:16, a qual 3 vezes por ano, todos os homens tinham que subir e adorar o Senhor no lugar aonde o Senhor escolhesse.
E esse lugar era Jerusalém, em Judá, exatamente no Monte Moriá, no lugar onde Abraão foi entregar o seu filho Isaque, aonde também você vai ver em 2 Crônicas, no capítulo 3 e no capítulo 7, aonde Salomão ele faz o templo dele. Então, essa era a ordem do Senhor. E como eu tenho falado para vocês que a nossa aliança com o Senhor, ela é legislativa, ela não pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós não podemos fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Por isso que nós temos a Escritura e nós precisamos olhar à luz da Escritura. Mas Jeroboão, ele faz o quê? Ele começa a ter o que a turma fala hoje, que a gente ouve muito, ranço de Judá, porque é como se fosse uma inveja, um orgulho, a qual a ordem do Senhor era para que todos fossem até Judá e adorassem lá. Então Jeroboão, ele faz o quê? Ele começa a levantar lugares como se fossem templos e espalhar por todos Israel esse templo. Ele começa a levantar sacerdotes clandestinos, porque tudo que nós fazemos fora da palavra de Deus precisa dos sacerdotes clandestinos, para que eles venham firmar algo que é mentira, e eles vêm de uma forma teologicamente firmar, não é bem assim, ó. É dessa maneira que se faz. Então, Jeroboão, ele fez isso, ele espalhou igrejas por todo Israel e colocou sacerdotes que, na verdade, não eram sacerdotes. Tudo porque ele não queria que o povo subisse a Jerusalém, e essa era a ordem do Senhor. Mais à frente, no ano mais ou menos 722, a Síria, ela se levanta como potência mundial. E a Síria, ela começa a se espalhar e ela começa a tomar todos os lugares. Ao ponto dela tomar Israel e ela levar o pessoal de Israel escravo. E era um povo pagão, e não só pagão, como um povo muito agressivo. Porque Jonas, ele não queria ir em Nínive. Nínive era a capital da Síria. E fala a história que eles eram tão agressivos que tinha pirâmides de crânio naquele lugar, em Nínive. Então, a Síria, ela tomou conta de todo lugar e ela toma conta de Israel. E Judá, ela não chegou a tomar conta de Judá, mas Judá era muito, como fala a palavra? A idolatria do assírio, ela entrava em Judá. Então, de uma maneira ou de outra, os assírios cunhavam também ali em Judá. Não tinha tomado todo lugar, mas Judá era como se fosse um fantoche deles. E por causa disso, a idolatria também entrou em Judá, a idolatria entrou em Israel, muitas pessoas foram embora. Os remanescentes que ficaram em Israel, eles continuaram com a idolatria, não era só uma idolatria. Eles falavam de Yahvé, eles louvavam a Yahvé e eles misturavam outros deuses. Era como eles louvavam Yahvé, mas entregavam o seu filho em sacrifício a Moloque, em Assé, Astarote. Eles iam fazendo todo tipo de sincretismo, miscelânea, e eles podiam adorar todos junto com Deus. Para eles não era errado. E foi dessa mistura que saiu o povo de Samaria. Porque os judeus não se dão com Samaria? Porque o povo samaritano nada mais é do que a mistura de judeu com assírio. E por causa disso, eles começaram com essa religiosidade, misturando os deuses, colocando Yahvé junto com outros deuses.
Até brigas de deuses começaram a acontecer no meio deles. Então, daí saiu o povo de Samaria, por isso que os judeus não aceitavam o povo de Samaria, por causa da religiosidade deles, dessa mistura, desse sincretismo que eles tinham. Então, o que acontece? Estava tudo acabado ali. Até foi por ordem do Senhor, se você vê o profeta Oséias vai falar desse juízo de Deus contra Israel, por causa do rei Jeroboão. Então eles vêm, eles arrasam com tudo Israel mesmo, só Judá que não. Só que, porém, Judá, eles tinham influência. Judá também continuou da mesma maneira, adorando outros deuses. Só que o que acontece? No ano de 722, onde o Império Assírio se levanta, e eles têm muitos lugares, muitos impérios que eles começaram a tomar conta, e por especial, o imperador muito conhecido nesse tempo e nos livros, chamado Assurbanipal. Ele era um imperador muito forte, muito grande, e ele que deu essa alavancada na Síria, só que ele não conseguiu manter os territórios que ele tinha conquistado. E chega um momento que ele morre em guerra, aonde entra o rei Josias. É claro que ele entra como rei com 8 anos, até uma certa idade, até ele poder ter autoridade, os anciões ajudavam ele, mas ele começou a reinar até 8 anos. Quando esse imperador morre, então, ele vê que há uma necessidade de uma reforma no templo. E aonde ele pede para reformar o templo. De início, a qual nós lemos, a reforma seria simplesmente uma reforma daquilo que estava quebrado, daquilo que estava deteriorado pelo tempo. Mas no meio dessa reforma, o sacerdote Ilquias, ele vai na casa do tesouro, porque todos os templos tinham essa casa do tesouro, onde ficava aquilo que eles recebiam do povo. E dentro dessa casa do tesouro, ele encontra um rolo da palavra de Deus, e na sua leitura, aqui de 2 Reis, você vai ver que é o rolo de Deuteronômio. Então, ele pega isso, só que ele também não sabia ler, ele chama o escrivão Safã, e o escrivão Safã começa a ler aquele rolo até o ponto que ele acha isso daí importante, e ele leva até o rei. E quando o rei ouve aquela palavra, a palavra onde nós lemos diz que o rei, ele rasga suas vestes. E ele começa a se humilhar por aquilo que ele estava lendo ali, por aquilo que estava sendo revelado naquele lugar. E então nós vemos que a reforma, ela não é só uma reforma externa, uma reforma da casa. Mas a reforma que estava acontecendo era muito maior, era uma reforma dentro, no coração do rei. E você vai ver que isso não ficou só do rei, mas isso foi estendido para todo sacerdote, para todo o povo daquele lugar. Precisava dessa reforma. Agora, algo que eu anotei aqui, essa reforma, quando a gente lê, ela é parecida com a reforma de Lutero. O primeiro livro de Lutero, a qual ele escreveu, chamava do Exílio Babilônico. Por que ele escreveu isso? Porque a Igreja Católica, Apostólica Romana, os sacerdotes daquela igreja, os bispos, eles pegaram todos os rolos. Eles pegaram toda a palavra de Deus e eles guardaram aquela palavra de Deus. E por que Lutero ele escreve esse livro? Porque ele dizia que as pessoas estavam exiladas, porque as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E quando esse acesso chega através de Lutero,
aí inicia a reforma protestante, porque a reforma não foi simplesmente por causa de reformar, como nós vemos ali o rei reformando. A reforma foi muito mais que isso. A palavra ela foi entregue, e Lutero, quando começou a ler aquilo lá, quando ele começou a interpretar aquilo lá, e fazer a reforma protestante, isso fez um estrago. Eu não sei se você já assistiu aquele livro de Eli. E você precisa se dar conta, porque é exatamente isso. A palavra, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Ela tem o poder de mudar aonde nós estamos, como foi na reforma com Calvino. Calvino mudou Genebra. Genebra foi mudado pela reforma através da palavra de Deus. Porque a partir deles, a palavra começou a ser liberada. Até então, isso estava detido pelos católicos. Mas a partir daí começa a reforma protestante, você vai ver que a reforma é muito mais de dentro do que algo externo. É muito mais no coração dos homens, no coração daqueles países, da cidade. Isso causou um efeito muito grande, onde Genebra se tornou uma potência, e é até hoje, tudo por causa do quê? Da palavra de Deus. E quando você vai assistir o livro de Eli, é isso que está falando, o poder daquele livro, que é a Bíblia. Você acha que é por acaso que você tem uma Bíblia aí e é difícil de você ler ela? Você lê muito mais livro do que a Bíblia? Por mais que você pode dizer que você não gosta de ler, mas você lê outras coisas. E por que a Bíblia você não lê? A Bíblia hoje ela não está escondida, ela não está presa, como aqui no tempo do rei Josias. Hoje todos nós temos acesso à palavra de Deus. É claro que há uma história para a Bíblia chegar até nós. Uma história de martírio. Agora, por que você acha que nós não conseguimos ler a Bíblia? Sendo que a Bíblia nos transforma, a Bíblia muda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. A Bíblia ela muda bairros, ela muda cidades, países. E por que nós não conseguimos isso? É claro que o inimigo das nossas almas se levanta. E é claro que o pecado que opera sobre nossas vidas também. Você acha que eles não sabem que a Bíblia ela tem o poder de transformar a nossa vida? Transformar quem nós somos de verdade? Ao ponto de nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus e chegar a uma estatura de maturidade diante de Deus. Eu tenho falado, eu tenho insistido, irmãos, vamos ler a Bíblia. Mas eu não comecei a ler, não importa, começa agora. Não, mas eu estou atrasado, continua. Não pare de ler a palavra de Deus, porque ela muda quem nós somos. É esse o desejo do Senhor, a palavra do Senhor, ela é viva. E foi isso que aconteceu nesse contexto. A palavra veio e ela mudou. Você vê o rei Josias em profundo arrependimento, porque foi isso que a palavra fez. E nós precisamos dar conta que essa é uma reforma completa que a Bíblia faz em nós. E o que ele começou a fazer? A partir do verso 14, do capítulo 22, você vai ver que ele começou a derrubar toda idolatria, todos os postes ídolos que tinha naquele lugar. Ele começou a concentrar, conforme Deuteronômio 16, era só no templo que eles adorariam o Senhor, até onde o Senhor determinou.
ele começa a mudar tudo. Por quê? Porque ele teve um encontro ali. O Senhor vem e muda o coração dele, e vem o arrependimento dele, e nós lemos aqui que ele começou a ler para o povo, e o povo recebeu aquilo, e se arrependeu. Por quê? Porque é isso que a palavra faz conosco. E o que o rei Josias faz? Ele retoma a aliança com o Senhor. Ele começa a retomar, e nós precisamos prestar muita atenção para que essa amnésia não tome conta de nós, irmãos. Que amnésia é essa? Da aliança com Deus. Por que nós tomamos a ceia? Por que nós fazemos o sacramento na igreja da ceia? Para que nós nos damos conta da nossa aliança com Deus. Uma pessoa que não participa, uma pessoa ela tem uma amnésia. Você vê aí, nesse tempo de quarentena, quantas pessoas saíram, quantas pessoas estão vivendo a sua vida sem olhar para a palavra de Deus. Ainda fica postando as coisas, dizendo que está com Deus. Totalmente antibíblico. Porque quando nós nos afastamos, é isso que acontece. Há uma amnésia que vem e nós perdemos o senso dessa aliança com Deus. Por isso que nós precisamos estar ali conectados, lendo a Bíblia, participando da Santa Ceia, do sacramento, porque nós precisamos lembrar que nós temos uma aliança com Deus. E através dessa aliança, o nosso papel é obedecer ao Senhor. Nós precisamos sempre estar renovando o nosso compromisso pactual com o Senhor. Porque se nós esquecemos disso, se nós nos afastarmos disso, nós começamos a idolatria. E a idolatria vai tomando conta de nós. E agora, não pensa você, nós nascemos para adorar. Se nós não adoramos aquilo que é absoluto, que é o Senhor, nós sempre vamos adorar algo relativo. E adoração não é aquilo que você pensa, que muitos pensam, adorar uma imagem. Não é isso, irmãos. Algum tempo atrás, houve uma discussão, porque um começou a falar do outro. Eu até falei isso daí na igreja. Um colega meu falando do outro, que o outro era católico, ele era idólatra. E eu falei, e eu sabia que essa outra pessoa, ela é evangélica, mas ela é idólatra do mesmo jeito, porque a idolatria não está só ali naquela questão de imagem. A idolatria é tudo que nós colocamos na frente de Deus. Tudo, todas as coisas. Agora abra comigo Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Olha o termo da aliança, irmão. O termo pactual, isso não mudou. Isso continua no Novo Testamento também. Mas eu quero ler aqui porque era exatamente esse contexto a qual Josias leu, e nós vamos ler depois. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Irmãos, é radical sim. O Senhor, ele pede uma adoração radical. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com tudo aquilo que a gente tem. E com todos os recursos que nós temos. Essa é a adoração que o Senhor nos pede. E talvez você possa estar pensando, mas isso daí não se torna algo radical? Isso daí não leva ao fanatismo? Mas nós precisamos entender que a idolatria, ela requer muito mais um fanatismo do que o Senhor. O Senhor, ele quer sim ser o absoluto nas nossas vidas. Mas o que essas entidades fazem, essas coisas que nós adoramos, esses deuses falsos que nós adoramos, são coisas que gastam muito a nossa energia, tira a nossa saúde, tira o nosso tempo, sacrifica os nossos relacionamentos por causa daquilo que nós fazemos, por causa de dinheiro ou uma vida profissional. Nós perdemos a relação com a família por causa dos negócios e por causa daquilo que eu falei de início, pelo sonho da felicidade. Isso é idolatria. Tudo que nós colocamos diante de Deus é idolatria. Irmãos, nós dizemos que nós adoramos o Senhor, que nós estamos na igreja. Isso não nos faz livres. Isso não nos faz ser filho de Deus e ter Ele como lugar mais alto na nossa vida. Isso não quer dizer que Ele é o nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Isso é idolatria, irmãos. E o que é a Páscoa? O que a Páscoa fez no Egito? O que a Páscoa fez aqui em Josias, que nós já vamos ler? A Páscoa, ela tirou toda a idolatria. Por quê? Porque o povo se torna escravo da idolatria. O que foi as pragas que vieram? Cada praga era para confrontar um Deus daquele lugar. O que vai ser as pragas no novo Êxodo? Se você vê Apocalipse 18, fala Babilônia caiu. O que é a Babilônia? A Babilônia é um tipo de pensamento idólatra. Você vai ver que toda a Páscoa é para nos livrar, é para nos trazer uma emancipação de tudo. De toda a idolatria. Nós não podemos dizer que nós simplesmente lemos a palavra, porque muitas das vezes nós lemos a palavra debaixo de idolatria. Nós não deixamos a palavra falar conosco. E a palavra apontar tudo aquilo que é ruim para nós. Nós não aceitamos isso, nós ficamos de palavra de bênção, isso é idolatria. É a mesma palavra a qual Paulo fala em Romanos 1. Que nós deixamos o Criador de lado e hoje nós colocamos a criatura no lugar dele. E quem é essa criatura? Somos nós mesmos. Mas eu me converti. A conversão não é simplesmente você sair de uma igreja e vir para outra igreja, porque muitas pessoas têm isso na cabeça. A conversão é muito mais que isso. A conversão te traz arrependimento. A conversão, ela muda você no seu pensamento, na sua forma de andar, na sua forma de se relacionar.
Não adianta você dizer que você se converteu e você tem as mesmas práticas velhas de antigamente. Ah, eu saí daquela igreja tal. Por quê? Porque lá eu ia, eu dava benção, eu fazia algo para que eu fosse abençoado. E hoje o que nós fazemos? Nós chegamos diante de Deus com uma lista de mercado para falar o que Ele tem que fazer da nossa vida. E nós não entendemos que isso é idolatria. Nós não percebemos. Nós precisamos abrir a palavra e deixar que a palavra fale conosco. Sabe por que ninguém pode falar com nós? Porque não é qualquer pessoa que fala com a gente, por causa da nossa idolatria. Nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. E a Páscoa é isso, a Páscoa é nos libertar disso, irmãos. A Páscoa é tirar tudo isso de nós. Nós fomos criados para devoção, você sempre vai se devotar a alguém. Se não é Deus, a outra coisa você vai se devotar. Nós precisamos deixar que o Senhor muda quem nós somos. Nós precisamos, nesse tempo, chegar diante de Deus e falar, Senhor, mostra para mim. Qual tem sido as minhas idolatrias? O que eu tenho colocado diante do Senhor? Porque isso não é fanatismo. Eu vou falar mais à frente, mais detalhado, mas fanatismo é essas pessoas que gastam a sua vida trabalhando atrás de dinheiro. Eu não estou falando que não é para você trabalhar, irmãos. Pelo amor de Deus. Mas tem pessoas que sempre estão atrás de sucesso, atrás de riqueza, atrás de dinheiro, e vai para um lado e vai para o outro, é só isso. Sempre se olhando no espelho, olhando para si, o que eu posso para ser mais bonito, para ter mais sucesso, para ser isso, para ser aquilo. E nós vamos deixando Deus de lado, Deus sempre escanteio. Uma hora ou outra nós falamos graças a Deus, aleluia, glória a Deus, ficamos com palavrinha assim, ó, Deus te abençoe, e nós achamos que nós já somos, o nosso coração, a nossa alma é do Senhor. A Páscoa é isso, irmãos. A Páscoa veio para nos libertar. O Senhor, Ele quer libertar você. Ele quer emancipar você de tudo aquilo que te prende. Como eu falei, o fanatismo, a idolatria, ela tira a sua saúde. Ela priva você de estar com a tua família. Você não consegue ter um momento de paz e muito menos desfrutar daquilo que o Senhor te deu. Isso é idolatria. Você não consegue ver o que o Senhor está fazendo na tua vida. Você quer sempre mais, sempre mais. Isso é idolatria. O Senhor está nos chamando para nós termos uma vida de abundância, uma vida plena nele. Eu não estou falando que você não vai mais trabalhar, mas tenha certeza que a bênção do Senhor, ela enriquece a tua vida e ela não traz dor. Se você trabalha, se você tem o Senhor no seu coração, na sua alma, em tudo aquilo que você tem. Porque quando também nós dividimos, irmãos, sim, estou falando de oferta agora, de dízimo. Quando a gente divide, quando a gente, não, isso vai fazer falta para mim, é idolatria. Porque nós acreditamos muito mais no dinheiro na nossa mão do que Deus. Isso é idolatria, isso é incredulidade, é pecado. Nós precisamos sair desse lugar, o Senhor está nos chamando. Agora abra comigo, 2 Reis 23.
Esses falsos deuses, irmãos, arrancam a nossa saúde. Ele tira todo o sentido da nossa existência. Eu já falei isso há algum tempo. Você nasceu para fazer algo no Senhor, você tem um plano no Senhor, e muitas das vezes você está totalmente fora daquilo que você nasceu para fazer, por causa do quê? Por causa de idolatria. Porque você acha que depende daquilo. Você acha que você é dependente disso. A idolatria é aquilo que nós dedicamos energia, trabalho e esforço, isso é idolatria. E aquilo que nós amamos, muitas das vezes, irmãos, os nossos momentos de prazer, isso é muito mais intenso do que Deus na nossa vida. Agora nós temos uma aliança com Deus. Isso não é aliança. Isso não é aliança. E Deus não tem nenhum compromisso. Você sabe aqueles negócios que é difícil da gente dizer não? Aquilo que é difícil da gente renunciar. Tem muita coisa que o Senhor já falou com você, irmãos. Tem muitas coisas que o Senhor já falou com você. Para com isso. E você permanece. E você não para, porque é idolatria. Você não consegue parar, você não consegue dizer não. Isso é idolatria. Isso tem falado muito mais alto do que o Senhor na sua vida. O Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer tirar você do domínio de outros deuses, de tudo isso que te pega. A partir do verso 21. Capítulo 23, a partir do verso 21. Diz assim: Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que uma verdadeira conversão ela faz na nossa vida. Verso 24. Aboliu também Josias os médios. O que é os médios, irmãos? Os médios eram para trazer palavras, atalhos para aquele povo. Para dizer, olha, faz isso que você vai ter felicidade, faz isso que vai dar tudo certo. Irmãos, tudo que nós precisamos para ter uma vida plena no Senhor está escrito aqui na palavra dele. A aliança do Senhor, o arrependimento é algo essencial na sua vida para mudar a tua vida, irmãos. Para você começar a viver em novidade de vida no Senhor, para você começar a experimentar milagres do Senhor na tua vida, para você viver uma verdadeira liberdade. Tem tanta coisa que nos prende, tanta coisa que nos escraviza e nós não damos conta. Os feiticeiros, feiticeiro não é aquele que faz macumba, irmãos. Não é só aquele. Faz macumbinha com galinha, com vela.
É todo aquele que tenta mudar a realidade para se beneficiar. Isso é feitiçaria. Nossa vida está na mão do Senhor, irmãos. Os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Verso 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Olha agora a palavra de Deuteronômio 6, 4 e 5. E de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Sabe, eu quero que vocês deixem a palavra do Senhor falar o coração de vocês, irmãos. Eu tenho sido tão edificado nesse tempo, mas não pensam vocês que são palavras que a gente vem e traz para a igreja. Não é isso, a palavra está falando para a gente. O Senhor, ele vem arrebentando com a gente primeiro, mostrando tudo que está errado, porque sempre tem coisa errada, sempre tem coisas que precisam acertar na nossa vida. E como eu já falei ontem, irmãos, o Senhor é pactual. Não adianta, tem muita coisa que não acredito mais, que não vai porque está fora da palavra. E eu conversei com um rapaz, irmão, sabe, totalmente cabeça virada, mas eu falei para ele, você está lendo a Bíblia? Eu estou. Falei, não sei que Bíblia. Eu não sei que Bíblia, porque tudo coisa que não tem nada a Bíblia, tudo heresia. E eu falo algo para vocês, a idolatria não é simplesmente os católicos com aquelas imagens, é muito mais do que isso. E a idolatria tem nos prendido. Eu marquei muita coisa aqui que eu tenho um livro que a idolatria traz. E quando eu fui para Tocantins, e eu não tinha visto essa parte ainda, eu comecei a ler e eu achei muito interessante. Olha o que é a idolatria, irmãos. A autoaceitação. Pessoas que nem ela aceita quem ela é. Credibilidade diante da família. Essa pessoa, como Jefté, ela precisa provar que ela é alguém para a família. E ela luta com todas as suas forças para provar isso. A vida dessa pessoa é provar alguém, por isso que Jefté matou a sua filha. Porque ele queria provar que ele era alguém, porque ele foi rejeitado na sua própria casa. Quantas pessoas que estão cansadas disso daí, de querer provar para alguém. Responder expectativas alheias, isso é idolatria. Pessoa que luta para ficar respondendo à expectativa das pessoas. Talvez você está cansado, você não aguenta mais isso. E você vai se dar conta, você vai ver que as pessoas não fazem questão de você. Por quê? Porque é isso que escraviza você. Lembra daquela lei, daquele princípio? Você se torna escravo de tudo aquilo que você idolatra. Você já prestou atenção que a pessoa que ela sempre quer se dar bem com as outras, isso que eu falei, responder a expectativa de todo mundo, ela é uma pessoa desprezada pelas pessoas, porque ela se torna escrava disso. O plano de sucesso pessoal, irmãos, isso é idolatria. Uma pessoa que só pensa nisso.
Uma pessoa que só pensa em bem financeiramente. Uma pessoa que só fica pensando nos recursos, naquilo que vai fazer, naquilo que vai acontecer, o que vai ter, em ter sucesso, em ter like. Ter aquele... a turma ficar atirando, cutucar o enxo de abelha. Esqueci o nome. Mas isso é idolatria. Devoção a traumas do passado, irmãos, isso tem bastante. Pessoas na igreja. As pessoas têm a devoção com aquilo que aconteceu com ela. E sempre ela é a coitada, sempre porque ela sofreu muito lá atrás. Isso é idolatria. Pessoa que sempre fala a mesma coisa, eu passei isso, eu já sofri por isso. Isso é devoção a traumas do passado. Devoção a compulsões sexuais. Casamentos são desfeitos por causa disso. Mulheres e homens que abandonam marido, abandonam mulher, com filho. Isso é idolatria. Você já ficou pensando, por que essas pessoas largam filhos? Eu já conversei com homens e mulheres que abandonaram os filhos. Que largaram os filhos para viver com outro homem, para viver com outra mulher. Você, de sã consciência, você não consegue viver, ficar longe do seu filho. Agora, por que essas pessoas fazem isso? Porque elas estão debaixo de uma idolatria sexual. Elas abandonam tudo. Se torna cega. Compulsões com álcool, isso é idolatria. Compulsões afetivas. Sabe aquelas pessoas que precisam da outra, que apoia na outra, que fica na outra, sabe, numa outra pessoa. Aquelas pessoas que exigem de você uma compulsão. Aquelas pessoas que elas querem ter sua amizade, elas ficam em cima. E talvez você ache até uma amizade bonita, mas isso é idolatria. E muitas das vezes nós mesmos não conseguimos viver sem aquela pessoa. Nós não conseguimos enxergar aquela pessoa sem nós estarmos do lado dela. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu não estou falando que você vai largar as pessoas, mas muitas se prendem nas pessoas. E é dos dois lados. Muitas fazem questão que a outra seja compulsiva por ela, e muitas, elas querem isso. E acham que a amizade é bonita. Isso é um fardo, irmãos. Isso é um fardo e é idolatria. Escravização total no campo afetivo. Pessoas que são dependentes da outra. Já viu pessoas que, se você não fica lá, isso é com todo mundo. Todo mundo tem que ir lá sempre. E dar um abraço e levantar. Isso é compulsão afetiva. E as pessoas que mais sofrem rejeição, por quê? Porque está presa nisso, irmãos. E tem pessoas assim até com filhos. E tem filhos assim com os pais. Essa dependência afetiva. Isso é idolatria. Eu sou do Senhor, irmãos. Meus filhos são deles. Meus filhos são do Senhor. A gente coloca os nossos filhos no lugar de Deus. A gente idolatra muito os nossos filhos. Isso é idolatria.
O Senhor quer nos livrar, irmãos. Porque nessa escravidão também não é só a gente que perde. Os nossos filhos também. Os nossos filhos carregam cargas. E eles sabem disso. Como o Senhor ele vai usar e fazer com que a pessoa ande, com a pessoa caminha. Talvez o Senhor tenha um plano para o seu filho, para a sua filha, que é longe de você. Que vai chegar uma hora, o Senhor vai pegar e falar, ó, vai para esse lugar, vai longe. Você não vai ter acesso a ela. Agora você prende e se torna idolatria. Como o Senhor vai trabalhar na vida dos seus filhos? Irmãos, o Senhor, ele não é Deus de confusão. Você vai ver em Levítico, eu não lembro agora aonde está, mas eu li no final de Levítico. O Senhor vai falar assim, olha, mulher, se você for fazer filhos, se você tem alguma coisa em mente e tipo assim, você quer ser nazireu a partir de agora, se o seu pai não deixar, você não vai fazer. Se o seu pai deixar, você está livre. Mulheres, se vocês quiserem fazer algo ao Senhor, se o seu marido deixar, amém, vocês podem fazer. Se o marido de vocês não deixar, não pode fazer. Porque Deus, ele respeita. Deus não é Deus de confusão. A gente ouve muito isso, eu vou largar da minha esposa não entende o meu ministério. Não, Deus não é Deus de confusão. O ministério é para os dois. Sabe, a Páscoa, ela quer trazer essa libertação para nós. Por isso que a Páscoa é muito importante. A Páscoa não é só naquele tempo, irmãos. Como eu falei ontem, nós temos esse mesmo sentimento. Nós estamos à procura desse lugar de alegria, de satisfação, de prazer, um lugar onde você se sente pleno e completo. Porque o que nós mais sentimos é incapaz. O que nós mais sentimos é um lugar de incapacidade, um lugar de medo. E o Senhor quer nos levar a esse lugar. Isso é a Páscoa, irmãos. A Páscoa, ela vem, o Senhor, ele vem para libertar-nos de toda a idolatria, de tudo aquilo que nos prende. Você vai ver em toda a Bíblia que o Senhor veio salvar o povo da idolatria. Era idolatria que escravizava ele, era idolatria que amarrava esse povo. Você vai ver que Deus tirou aquele povo do Egito, mas depois o Senhor precisou de um processo para tirar o Egito do coração daquele povo, porque foi a idolatria que escravizou aquele povo, e a idolatria que nos escraviza. É a idolatria que nos afasta de Deus. É a idolatria que não deixa nós vivermos novidade de vida. Tudo por causa do bem maior em nós. Isso traz medo, isso traz angústia. Isso mexe nas nossas decisões. Isso nos deixa com o ouvido tapado para ouvir a voz de Deus e ouvir a direção que Ele tem. Por quê? Porque nós estamos presos debaixo da idolatria. Amém? No nome de Jesus. Quero abençoar a tua vida, irmãos. Irmãos, eu tenho expectativa que o Senhor está mexendo conosco muito intensamente nesse tempo. Eu, particularmente, eu tenho sentido isso no coração, por isso que eu quis estar essa semana com vocês. Foi algo que eu estava orando ainda ontem. Esse pensamento não veio de antes. Ontem, era 1 hora mais ou menos, eu estava orando aqui em casa e eu falei, não, vou fazer algo de Páscoa com eles. Para a gente estar junto nesse tempo, nessa semana, não só essa, mas
a semana inteira nessa, para a gente nos devotar a Deus mesmo, o Senhor nos edificar nesse tempo, e que Ele possa estar mexendo com você aí. A palavra dele, ela traz vida sobre você. A palavra dele te liberta, irmãos. E é esse o desejo do meu coração. Não pensa vocês que isso são acusações. Não, isso é a palavra de Deus que fala com a gente. E a palavra de Deus, ela vem para confrontar mesmo, irmãos. Por isso que o rei Uzias rasgou as suas vestes. Por isso que ele se arrependeu. Você vai ver que toda conversão genuína e verdadeira, ela gera um arrependimento, uma humilhação diante de Deus. E é isso que eu desejo para a tua vida, que você reconheça quem Ele é. Que você não use mais da mesma maneira, mas você muda o seu relacionamento com Deus. Que você não vem mais diante dele querendo dar as cartas para ele, ou com uma lista de mercado para ele, aquilo que ele tem que fazer na tua vida, não. Mas que você se renda a ele, e ele venha e ele te transforme por completo, e muda toda a sua vida. Se tiver que tirar de algum lugar, que ele tira mesmo, que ele faça. Que ele arranca tudo aonde você está escravo. Vai doer, irmãos, mas você vai ser liberto, você vai ter um sentimento de liberdade. Porque nada pode te prender. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, eu sou livre. Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. É essa liberdade que eu desejo que você sinta no Senhor. Não medo, não angústia, não insatisfação, não sentimentos de derrota, sentimentos de dependência das pessoas, não, que você se sinta dependente apenas do Senhor, de mais ninguém. Eu não estou falando de um lugar de orgulho, não estou falando de um lugar de orgulho, não. Nós queremos as pessoas dos nossos lados, sim. Do nosso lado, sim. Nós desejamos por isso, nós gostamos disso. Mas não aquela dependência que você se torna escravo. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu coração. Senhor, leva cada mente cativa nesta hora, Pai. Espírito Santo, toma o controle da vida dos teus filhos agora. Mostra a eles tudo aquilo que tem escravizado e tem prendido a mente deles. Espírito Santo, tira todo sentimento de rejeição, todo sentimento de medo, todo sentimento que prende eles. Pai, visita cada coração agora, cada vida que ainda está preso ao passado. Não importa o nosso passado, o que importa é naquilo que o Senhor está fazendo sobre nós e fará através das nossas vidas. Pai, vai em cada coração agora, cicatriza cada ferida, Pai. Cicatriza cada ferida, tira toda dependência, Pai, afetiva. Tira, Senhor. Que a dependência da igreja venha a ser somente em Ti, Senhor. Pai, eu oro, visita agora cada coração, Senhor. Cada filho, cada marido, cada esposa. Tira, Senhor, toda insatisfação. Todo coração com sentimento de vazio, tira agora, Pai. Senhor, vem, constrange estas pessoas com o Teu amor, Pai. Enche esta casa com a Tua unção, com o Teu poder, meu Deus. Eu profetizo sobre cada vida, sobre cada família, a liberdade e a paz do Senhor que excede todo entendimento. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos nesta noite. Eu te agradeço por cada vida, por cada família, Pai. Eu profetizo uma bênção toda especial em cada coração. Senhor, aquilo que está retido na vida dos teus filhos.
E a promessa, a palavra, mas eles não receberam. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo, Senhor. Eu profetizo o teu amor, Senhor. Materializa, Pai, as tuas palavras sobre a vida dos teus filhos. Cumpre, Senhor, os teus planos sobre cada um, cada propósito, Pai. No nome de Jesus, levanta cada pessoa nesta noite, Senhor. Espírito Santo, restaura a identidade de cada um, Senhor. Que eles olhem no espelho e eles saibam quem eles são. Que eles não dependem, Senhor. Que eles não dependam de ninguém, apenas do Senhor, Pai querido. Foi o Senhor que os criou, o Senhor que os formou, Pai. O Senhor continua ainda de mãos dadas, Pai, levando ele até a consumação de todo o seu plano, Senhor. Toma conta dos teus filhos, da tua igreja, no nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos. Amém. Irmãos, até amanhã. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Boa noite. Desculpa, Até amanhã. passei do horário, Amém, quero boa acabar um noite. pouco mais cedo. Boa noite, Amanhã, até boa amanhã. Boa noite, até Boa amanhã. noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Aí vai embora. São 7 horas da noite. Ele sai